agora, neste momento, a nossa eleição de 2026 é a eleição mais internacionalizada da história do Brasil. Nunca houve uma eleição em que o pré-candidato da direita ele está agora no ambiente internacional fazendo conexões que são diametralmente opostas às conexões e relações internacionais da situação, ou seja, do governo em exercício. Eu vou ser mais explícito. Na semana passada nós tivemos ali o próprio Eduardo Bolsonaro, estava o Paulo Figueiredo, mas principalmente estava o Flávio Bolsonaro, alguns parlamentares, em vários países sunitas do Golfo Pérsico. O que isso tem a ver com Venezuela? Tudo a ver. Por quê? Porque a estrutura da Venezuela que está sendo desmontada agora nesse momento é uma estrutura que tinha grande presença russa, guarde essa informação, grande presença russa e grande presença, inclusive, das estruturas de terrorismo patrocinadas pelo Irã. Dentro da Venezuela havia, inclusive, fábricas já de drones. Dentro da Venezuela já havia presença russa, inclusive na exploração de ouro. Então nós tínhamos uma estrutura na Venezuela de lavagem de dinheiro que está sendo desmontada agora. Quando o Flávio Bolsonaro vai aos países sunitas do Golfo Pérsico e refaz aqueles laços que foram feitos ainda durante o governo Bolsonaro, quando ele vai a Israel, é importante nós entendermos que as alianças, as tratativas prévias estão sendo feitas exatamente com o grupo de países que são opositores ao Irã e à política, inclusive, russa na região do Oriente Médio. Ué, mas já fazendo esse tipo de articulação? Sim, já. Agora, nesse momento, nós temos no Brasil um grupo de russos fazendo uma articulação, talvez para trazer parte dos investimentos e da estrutura que estava na Venezuela, que eles já estão retirando agora, talvez para o Brasil. Veja que aqui na Auriverde foi a primeira vez que eu fiz esse alerta sobre a presença do embaixador iraniano indo ao Acre. Aqui na Auriverde eu falei sobre o comandante do Comando Sul indo ao Brasil e de repente dizendo que queria conhecer Rio Branco no Acre. E esta semana eu recebi a informação de que a comitiva que está em Brasília, fazendo aquele encontro de alto nível, que tenta restabelecer as relações comerciais entre Brasil e Rússia, também fará uma visita à região do Acre. Então você veja que há uma série de jogadas que estão sendo feitas nesse exato momento, em que nós temos o candidato da oposição, o candidato da direita, fazendo articulações hoje, inclusive, nos Estados Unidos, encontrando agora não só o Milei, mas vários presidentes da América do Sul que começam a entender que o jogo político ou geopolítico está colocado sobre a mesa. O Brasil tem uma opção. Você lembra, e você esteve comigo, Pitoli, na Argentina, e lembra da situação econômica que estava e a dificuldade que o Milei tinha para decolar o seu plano de governo. Quando chegou na eleição agora de novembro, o Scott Bessent fez um pacote de ajuda à Argentina, mas era condicional, dizendo, se você não obtém a maioria do Congresso, essa modelagem que você quer colocar de recuperação da Argentina não tem como contar com o nosso apoio. Por quê? Porque você precisa fazer o trabalho, o dever de casa. E o Milei fez. Conseguiu a maioria e agora conseguiu celebrar uma série de acordos econômicos, inclusive esse evento que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, em que a Argentina volta a se colocar como um grande parceiro econômico dos Estados Unidos, posiciona a Argentina numa liderança que está sendo seguida, como nós temos visto a eleição do Chile, vimos o que aconteceu na eleição da Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile e Bolívia, todos esses países já integraram o Foro de São Paulo com lideranças que foram patrocinadas pela lavagem de dinheiro do narcotráfico lavado na PDVSA, durante um período que influenciou as eleições na América Latina inteira. Então você veja que nós sim estamos vivendo uma eleição que vai muito além das questões de disputas da política intestina, interna do Brasil. Hoje nós temos que tomar uma decisão, como o argentino tomou. O argentino disse, não, nós queremos nos levantar economicamente e vamos surfar essa onda de um novo alinhamento geopolítico da região, que antes tinha
O Foro de São Paulo, você tinha os interesses cubanos de Lula e Fidel Castro invadindo a América do Sul inteira e, de fato, todos os países praticamente da América do Sul tiveram presidentes que foram eleitos de acordo com a influência e com a orientação do Foro de São Paulo. Hoje, se inverteu completamente. Nós temos, como eu falei, partindo do Sul, nós temos Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Peru. Todos esses países infletiram. E na América Central e no Caribe, a mesma coisa, o mesmo fenômeno. A própria Nicarágua hoje está cercada. Os 3 países que fazem fronteira com a Nicarágua fizeram eleições e hoje nós temos tanto Honduras, El Salvador, como Costa Rica, com governos eleitos à direita. Por quê? Porque os países olham a situação geopolítica e dizem: eu não posso ficar de fora dessa oportunidade que se apresenta. Há um alinhamento. E o Brasil terá que fazer as suas decisões, Pittoli.